Bom dia de salvação aí pra todos, meu irmão. Mais um dia, né? O Senhor nos concedeu, né? Dia bom, dia de sol. E eu venho aqui mais uma vez trazer a mensagem pra vocês, com a permissão de todos, né? Amém? E hoje eu vou ler um texto que está em Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23, vamos começar pelo versículo 33. Aqui o Senhor Jesus está falando para os fariseus, os escribas da época, que eram aqueles que viviam na religião judaica. E ali eles maltratavam muito as pessoas, maltratavam o povo. Mas serve para nós também, para que a gente possa entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Toda palavra lá em Timóteo, 2 Timóteo, está escrito que ela é boa para ensinar, para redarguir, para repreender. Ela é divina, a palavra ela é divina. E precisamos receber essa palavra, mesmo que ela seja uma palavra de exortação, uma palavra pesada. Mas é porque o Senhor quer nos conduzir para o caminho da vida eterna. Como um pastor que conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes, águas cristalinas. Todo pastor quer que as suas ovelhas tenham do melhor. E com Jesus não é diferente. Ele quer o melhor para o homem, para o seu rebanho. Nós somos rebanho de Cristo. As ovelhas já estão dentro do aprisco, que é onde as ovelhas ficam. Mas ainda existe ovelhas que estão desgarradas, que precisam que alguém lhes mostre o caminho. E é para isso que o Senhor nos envia, para ensinar, para redarguir, para exortar, para que aqueles que ainda não conhecem a Deus, eles possam se chegar a Deus e ter uma nova vida com Jesus. Amém? Assim diz no capítulo 33, a palavra poderosa do Senhor: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Amados, o Senhor é o justo juiz, e Ele julgará os povos e as nações, e aquele que comete injustiça receberá como troco a injustiça. Todo pecador é injusto. Não há um justo sequer, a palavra de Deus nos fala. E não haverá exceção para ninguém, para aqueles que ainda não estão em Jesus, para aqueles que ainda não reconhecem a Deus como seu legítimo Salvador. Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Quer dizer, aqueles que procuram fazer o bem,
eles terão galardão, a honra, a glória, porque a palavra diz que o homem que conseguir passar por esse sofrimento desta terra e se desviar do pecado, ele receberá galardão. É como um soldado que no seu ofício ele faz boas ações e consegue ali medalhas, ele consegue honra dos seus superiores. Da mesma forma é aquele que busca a Deus, ele receberá honra, receberá galardão, porque assim a palavra de Deus nos diz. Mas aqueles que são rebeldes e não procuram a Deus, esses está fadado para ele o fogo eterno. Será ira e indignação para os que são egoístas, soberbos, arrogantes, pecadores que rejeitam a verdade de Deus e não dão ouvidos à sua palavra, seguindo a injustiça. A palavra de Deus diz que nós temos que se arrepender das nossas más obras. A ira de Deus já está revelada contra estes que fazem boas obras, más obras. Lá em Provérbios diz: aquele que semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Amados, para o inferno existe 1 milhão de caminhos, mas para sair do inferno não existe nenhum caminho. A verdade é essa. A verdade é que não existe caminho para sair do inferno. Não existe purgatório. Isso é um engano. Não existe reza. Não existe. Depois que o homem cair no inferno, for julgado, de lá ele ficará, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que depois da morte segue o juízo, e o juízo é esse: a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Quando a gente fala de inferno, muitos dizem que é mentira, muitos não acreditam, outros temem, outros têm medo dessa palavra, não querem nem ouvir. Mas infelizmente o homem que tem medo, que não quer ouvir, ele não quer trilhar o caminho para Deus. Ele não quer sair da sua condição pecaminosa, da sua moral caída, porque está escrito que quando Adão pecou, o pecado veio ao mundo e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus, Ele procura aqueles que o procurem em espírito e em verdade. Não adianta eu dizer que conheço a Deus, que creio em Deus, se eu não busco esse Deus, se eu não quero esse Deus para a minha vida. Muitos têm um Deus morto, um Deus que não faz nada pela vida dele,
porque eles buscam um Deus que não existe. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que está conosco todos os dias. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de subiu aos céus, ali falando para os seus discípulos tudo aquilo que ia acontecer com ele, da sua morte, da sua ressurreição, recebeu o trono no céu, o trono de Deus. Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, mas também ele estaria todos os dias conosco, porque Jesus está vivo entre nós. Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo que fala com cada um de nós. Basta abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. Basta tirar os tampões que selam os ouvidos para impedir que nós escutemos as palavras que o Senhor quer falar para nós, guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele fala conosco através do seu Espírito Santo. Ele é a própria palavra viva, a palavra que é viva e eficaz. Ele é o Logos, Ele é a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, que é a palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 3,16 fala do amor de Cristo por nós. O amor que nos tira do caminho do inferno. O amor que é um amor sem medida. É um amor que nós não merecemos. Porque, meus irmãos, todos serão julgados perante Deus. Existe um livro chamado Livro da Vida, que está nos céus, lá em Apocalipse. Ele fala desse livro, onde Jesus ali tira os 7 selos. E todos serão julgados. E o nome daqueles que seguem a Jesus já está lá. Mas infelizmente, aqueles que não têm o desejo de seguir Jesus no seu coração, não está o nome dele lá. Então, meus amados, nós pregamos essa palavra para que o nome de vocês estejam lá escrito no livro da vida, em letras de ouro, para que vocês possam ganhar um lugar à mesa do Pai. É por isso que nós pregamos esta palavra. É por isso que o Senhor nos envia como mensageiros. Lá em Coríntios 3, 1 Coríntios 3, amém. 1 Coríntios 3, está escrito que nós somos enviados como cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Porque o Senhor nos deu essa missão. E por isso, nós não podemos deixar de falar aquilo que Deus manda falar. Que todos pecaram, que aqueles que não o buscam terão um lugar de maldição, fogo, enxofre, o inferno, lá onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Local feito para Satanás, os demônios e seus anjos
Mas infelizmente, o homem tem construído um caminho para este inferno que não pertence a ele. Deus é mau? Não, porque nele não há maldade. A maldade, ela é construída quando nós se distanciamos de Deus. Deus não criou a maldade. Mas quando o homem se distancia de Deus, ele, de certa forma, ele caminha para o canto errado. É lá onde está a maldade. O caminho totalmente inverso de Deus. Por que Deus faz isso, pregador? Nos deixa abandonado? Não, Deus não abandona ninguém. Você que abandona Deus. Deus não pode obrigar ninguém a adorar Ele. Ele não é mau, Deus mau. Ele quer apenas o coração aberto, o coração contrito, um coração arrependido. Um filho que faz um trabalho para o seu pai, sem o gosto, sem desejo, sem alegria. Muitas vezes esse trabalho não presta para nada. Quando nossos pais mandavam a gente fazer alguma coisa, meu filho, vai ali na mercearia, vai lá não sei onde, a gente já ia chorando. Ei, ei, ei. Qual galardão nós podemos ganhar desse jeito? Nenhum, porque nós não vamos de boa vontade. Então Deus, Ele quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é isso, pregador? Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus, conhecer a Deus com alegria, com mais desejo, e desejo vai nascendo no seu coração de conhecer a Deus, de falar com Deus todos os dias. Você se alegra de estar na presença do Senhor. Você sente regozijo no seu coração. É isso que Deus quer. Que a gente o reconheçamos como nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Mas infelizmente, o homem não quer sair da condição de criatura para a condição de filho. Infelizmente. Muitos têm rejeitado esta palavra. Muitos. Infelizmente, quem rejeita a palavra de Deus será rejeitado por Ele. Mas porque Deus quer, não. Porque Ele tem enviado ceifeiros. Que é ceifeiros? São aqueles trabalhadores que colhem o que está plantado. Aquilo que está plantado. A palavra de Deus diz que o pregador colhe onde ele não plantou. Quem plantou foi Cristo, que são as vidas de vocês. A gente apenas chega para colher os frutos. E para que vocês também dê frutos. Possam pregar também essa palavra, reconhecer Deus na vida de vocês, ter uma experiência com Ele, ver a vida de vocês mudando, ver que realmente Deus fala com vocês, se vocês entregarem a vida a Ele, que Deus é um Deus presente. Todo dia estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Deus vai estar com a gente até este mundo findar. Este mundo vai findar. Uns para a condenação eterna, outros para o gozo eterno com Jesus. Ceiar com Ele, cantar louvores. Lá na eternidade, na Jerusalém celestial, que o Senhor preparou para aqueles que o amam.
palavra de Deus diz que o Senhor envia os seus anjos para aqueles que o amam. Os anjos são nossos protetores naturais. Os anjos, eles estão ao nosso redor, mas ao redor daqueles que amam a Deus, ao redor daqueles que obedecem a Deus, ao redor daqueles que buscam a Deus. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o amam, dando livramento, dando entendimento, trazendo bênção do céu, porque anjo, a palavra anjo significa mensageiro, e ele traz a palavra do céu para nós, como ali ele trouxe para Maria, ele trouxe para Jeremias, ele trouxe para Jacó, ele trouxe para Moisés, ele trouxe para José, mensagem diretamente do reino de Deus. A palavra de Deus diz que pastores são anjos de Deus também, porque traz a mensagem, são mensageiros. Esta palavra, que é muito importante, esta palavra que é do céu, é o pão que desceu do céu, é a palavra de Deus. Estevão, quando estava sendo ali julgado, ele disse, antes da sua morte, que no deserto o Senhor mandou, quando eles passaram 40 anos no deserto, os judeus quando saíram do Egito, que o Senhor tinha mandado maná, todo dia vinha o maná do céu, todo dia, era como se fosse um pão que eles se alimentavam, todo dia. Estevão disse que o maná mudou, o maná agora é esse aqui, ó. O maná é a palavra de Deus, é o pão que desce do céu. A palavra ela é viva e eficaz e penetra ossos e medulas. Porque se você deixar a palavra entrar no seu coração, ela vai permanecer. Ela vai permanecer e ela não sai. Ela não sai, porque ela é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. E ele não sai de você quando ele consegue entrar no seu coração, porque ele só consegue se você abrir a porta. Abra a porta do seu coração para que a palavra entre. Não deixe que o inimigo das nossas almas venha tomar isso de vocês. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos neste dia, Senhor, que tu venhas abençoar cada um que está aqui. Abençoa com poder e glória, para que eles possam andar nos teus caminhos, Senhor, e entender que só tu é Rei, só tu é Deus, só tu, Senhor, pode levá-los ao caminho da salvação. E que este dia seja proveitoso na vida deles, espiritual e material. Repreende toda a enfermidade, toda a doença. É o que te peço, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.